Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Zona Mista com Gabay, mais um giro de notícias, comentários, opinião, o pós-jogo de Palmeiras e, e Júnior Barranquilla, 4-1 para o Palmeiras. Vamos falar dos jogadores, vamos falar do jogo, vamos falar de tática, vamos falar da entrevista do Abel Ferreira, a coletiva que ele deu. E bora fazer, vamos começar do fim? Bora fazer barba, bigode, cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, não custa um centavo, 3 segundos o tempo de vocês. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações. Vocês estão dando uma puta força pro canal. E se possível, indiquem pros seus amigos se vocês gostam do conteúdo. Valeu? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Onde que você tá? Onde que você tá? E direto. Mas antes do pós-jogo, eu queria fazer um comentário sobre esse Leonardo Jardim, né, que é o técnico do Flamengo. Eu sinto que é tão podre lá dentro, tão podre, é um esgoto, é um mar de lama naquele clube lá dentro, que eu acho que o técnico que entra, ele é instruído e ele tem que falar as coisas que ele fala. Eu vou dar um exemplo. Ele falou que era alguma coisa, que era um escândalo, comprado, isso, aquilo, esquema, tudo que ele falou. Tá lá na entrevista dele. Ele foi julgado. Ele pegou alguma coisa? Preciso falar? O Abel Ferreira, porque chamou um juiz de cagão, tudo bem que o Abel tem um histórico. Pegou 8 jogos. O que eu preciso falar? O Carrascal pegou 3 jogos, né? Só que o Carrascal pegou 3 jogos e está fora do Flamengo. Estão cagando e andando. Ele, dizem os flamenguistas que ele vai ser negociado no meio do ano, até porque ele vai para a Copa do Mundo. Agora pegou. Desculpa, acho que foi o massagista que ameaçou de morte, né? No jogo do Palmeiras. Ele pegou 30 dias e mais 10 mil reais de multa. Olha onde a gente chegou, cara. Olha a várzea que é. Quando eu falo várzea, não é só o futebol, torcida, CBF, não é só o STJD. É uma podridão, é um mar de lama, é uma latrina, é um esgoto, é corrupção. Jogador que é condenado pelo negócio das apostas e a justiça comum não entra. Os responsáveis do Ninho do Urubu do Flamengo, lá, 10 diretores, se eu não me engano, não sei qual é a nomenclatura dos cargos, todos inocentados. Cara, eu não sei onde a gente vai chegar, onde estão os valores e princípios. Vamos lá. Palmeiras, 4, Júnior Barranquilla 1. 35.761 pessoas, por uma renda de 2.730.474,53 centavos. O Palmeiras fez 2 gols com Arias, né? Um com o Alain, e o Andréas Pereira completou a goleada. Só que o Palmeiras faz um, eles empatam e depois o Palmeiras deslancha. Palmeiras saiu, eu já vou falar, daqui a pouco então a gente fala direto dos jogadores. Palmeiras começou de novo mal. O que é mal? Saiu o primeiro gol aos 5 minutos, Ronaldo, só que até então eles já tinham dado 2 estocadas. O que é isso? Os caras perderam um gol na cara. Logo, não sei se 1 minuto, 2 minutos, já estavam perdendo o gol. Não vou começar a criticar Abel Ferreira, isso e aquilo. Eu vou falar do Abel da coletiva. Aí o Palmeiras, o Flaco Lopes ontem estava iluminado. O que ele jogou de bola ontem, eu digo sempre para vocês, é óbvio que eu torço pro Flaco Lopes, eu torço pro Martínez, eu torço pro Jefté, mas a gente olha, a gente vê que é muito complicado. Só que o Flaco Lopes está queimando a minha língua. Porque para mim era um jogador que só fazia gol em jogo pequeno, sempre falei jogador de jogo pequeno. O Flaco Lopes é um jogador, na minha opinião, burro. Ele não joga com a cabeça, ele joga com a chuteira. Mas a evolução que ele vem tendo, eu começo a acreditar, e isso, mérito de Abel Ferreira com a sua equipe, sim, eu começo a acreditar que o Abel Ferreira, ele
com o Flaco Lopes, com alguns jogadores, ele vem fazer um trabalho correto. Coisa que eu não concordo, mas eu tenho que dar o braço a torcer, eu já falei para vocês. Então, quando a gente fala de Flaco Lopes, que era na boa, era um jogador totalmente descartado, até pela torcida, o Flaco vem mostrando muito futebol. E a probabilidade de ele sair no meio do ano vai ser muito, até porque ele foi escalado ele foi convocado para a Copa do Mundo pela Argentina. Até aí, ótimo. O Flaco estava iluminado, ele me dá dá 3 assistências, na verdade, e a terceira, quando ele dá para o Alan essa assistência, ele faz uma jogada maravilhosa num curto espaço de campo, dentro da grande área, que ele deixa 2 caras sentados, o cara vem, o terceiro, chuta a bola nele e sobra para o Alan. Mas merecia porque foi uma linda jogada. O que eu questiono do Flaco Lopes, sim, é a inteligência. Ele, quando tem que passar, não passa, e quando tem que agir, quando tem que ele tomar a decisão de chutar, ele passa. É tudo ao contrário. Mas, se eu chegar para vocês e falar não acredito, eu começo a acreditar no Flaco Lopes. Eu começo a acreditar nesse sentido no trabalho de Abel Ferreira. Então, eu tenho que dar o braço a torcer pela paciência, resiliência, pelo cuidado que o Abel Ferreira tem com os jogadores. Valeu? E aí, o Palmeiras fez 2-1, 3-1, e no começo já do segundo tempo, o Andréas completa, né, a goleada. O que eu quero falar com vocês também? Então vamos falar de esquema de jogo. O Palmeiras, para mim, não me agrada o futebol que ele joga. O Palmeiras, para mim, não é um time bem treinado. Aí é uma crítica ao Abel Ferreira e à sua equipe técnica. O Palmeiras, para mim, ele corre totalmente errado. Eu já falei isso para vocês. Se vocês notarem o jogo de ontem, o Palmeiras não tem. São jogadas individuais, das suas individualidades, dos seus caras. Pega aquele gol que o Flaco, já foi o primeiro gol, ele faz a volta, mérito dele. Ele faz o pivô, vamos dizer assim, e gira em cima do zagueiro, dá o tapa na frente e cruza para o Arias, que o Arias só escolheu o canto e bateu muito bem. Feliz pelo Arias fazer 2 gols, até porque para ele ir para a Copa do Mundo e quando voltar vem com moral também. Espero que ele faça uma bela Copa do Mundo. Todos que vão para lá, do Palmeiras, óbvio. O que eu quero dizer? O Palmeiras, ele sabe jogar no contra-ataque? Sim, porque tem individualidades. Tem jogadores que são capazes de decidir. Palmeiras tem esquema de jogo? Para mim, 0. Palmeiras tem variações de jogo? 0. Palmeiras tem repertório de jogo? 0. O Palmeiras mostra padrão? 0. O Palmeiras, sim, se defende relativamente bem, sim, porque ele põe todo o time para trás da linha da bola, ok. Vi de ontem que até o gol do Palmeiras aos 5 minutos só estava dando eles. E eles vieram para o jogo. Mas Ronaldo, eles estavam desclassificados, eles não tinham, como é o nome? Responsabilidade, então eles jogaram solto. Gente, a gente estava jogando contra o Júnior Barranquilla. A gente não estava jogando contra o River, contra o Flamengo, contra um outro bom time da América do Sul, que eu nem sei quem tem mais. Não é. E aí a gente vê os buracos em campo. O Palmeiras está cheio de buracos. Por isso eu falei que não tem. O Palmeiras é um time desequilibrado dentro do campo. O Palmeiras é um time totalmente... Ele não é compacto. Ele não é um time homogêneo dentro do campo. Inclusive, é só você ver as laterais do Palmeiras que a gente vive reclamando. E não sou só eu. Kelvin é um desespero jogando bola. O Giai, na defesa, se defende quando não faz as merdas dele. O Giai não acerta um passe. Outro desespero jogando bola. Jefté, desespero. Ronaldo, mas você acabou de falar do Flaco Lopes, o Abel pode recuperar. Eu falei, desde que chegou até hoje,
Eu não estou falando, o cara pode virar um Pelé. Quem sou eu para falar? Eu não posso falar daqui para frente, eu posso falar do que eu vi e do que eu vejo. O Palmeiras tem buracos, e não é só a lateral direita que toma a bola nas costas, que o Alan tem que voltar para dobrar a lateral, que o Arias tem que voltar. É aí que eu falo para vocês que corre errado. Ele pôs o Martínez para tentar liberar mais o Marlon Freitas e o Andréas Pereira. Ok, Martínez não é jogador. Ele joga, lógico, quando eu falo não é jogador, para vestir a camisa do Palmeiras. Num jogo grande, treme. Você vai falar, mas Ronaldo, você está falando de uruguaio, de argentino, como era o Aníbal Moreno. Eu falei, é a única dupla de uruguaio e argentino, médio volantes, que não jogavam bola que eu vi na vida. E eu fui um que, quando eu vi depois de alguns jogos do Aníbal, eu falei, cara, o cara não sentiu a camisa. Parece que ele está no Palmeiras há 10 anos. Não que ele sentiu, mas ele teve um retrocesso, um regresso, que eu não entendi. Agora, nós estamos falando do Martínez, ou Martínez, seja como for. Se vocês notarem, o Palmeiras sim fez os gols de contra-ataque, jogadas individuais, sim. E sim, um ou outro toque de bola. Cara, para um time que tem a segunda maior folha salarial da América do Sul é muito pouco. Essa é a minha crítica. Os caras terem que voltar, o time não é coeso, se estão tendo que voltar desesperadamente e ainda tem buracos, e os caras acham buracos, não é só o Júnior Barranquilla. Tem problema. O time não é bem treinado. Quando o Arias tem que voltar, quando o Alan tem que voltar, quando todo mundo tem que voltar e tem buracos, está correndo errado. O que significa correr errado? Você cansa mais, você se desgasta mais, você não tem fôlego depois, a chance de você se contundir é muito maior. Oxigênio, falta oxigênio no cérebro, que o cara está cansado, e quando falta oxigênio no cérebro, a dificuldade cada vez mais de concentração, ou seja, de pensar numa jogada, na melhor jogada, tomar a melhor decisão. Eu não estou falando, eu não descobri a roda. Agora, se é um time bem treinado, você vai falar, Ronaldo, você vai comparar com o City, com o Arsenal, com o Chelsea, com o Real, com o Barcelona. Eu vou comparar. Entendam o que eu vou falar. Esses times, eles jogam totalmente equilibrados na Europa. Você pode ver que quando eles jogam, por mais, não é só ser intenso, eles não, o time adversário não consegue passar da intermediária de ataque deles, do próprio time. Eles não chegam na área. Por quê? Porque são compactos, são homogêneos, são jogadores, todos, não precisa ser todos craques, mas todos são jogadores qualificados. Nós temos jogadores, sim, muito bons de bola, mas aí que vem, que eu falo para vocês, o nosso time não é equilibrado. Você tem uns cabeça de bagre, você pega o Maurício, eu sei que o Abel vai ter paciência ou vai vender agora, eu não sei o que acontece porque é tudo blindado das merdas que fazem lá dentro. Para mim, eu já mudei de opinião. Para mim, não é profissionalismo. Agora, você pega jogadores como o Maurício, o cara entra, ele não apresenta absolutamente nada. Esse Felipe Anderson, cara, me dá desespero. Eu olho ele no campo, eu não espero absolutamente nada dele. Aí, no segundo tempo, de novo, o Palmeiras, senhor do jogo, os caras foram pro jogo. E aí o Palmeiras também tem dificuldade. Lembra o Flamengo agora? O Palmeiras ganhou de 3-0. Ótimo resultado. Futebol podre. Ah, mas Ronaldo, por que você está falando isso? Porque até os 20 minutos, eu não vou falar que o Flamengo amassou, atropelou. Não atropelou, não fez o gol. Eu não sei se dali para frente o Flamengo podia golear, podia fazer um gol,
podia tomar uma jogada de bola parada ou algum chute, 1-0 Palmeiras, eles se abrirem e o Palmeiras usar o que ele sabe usar, que é o contra-ataque. O que é o contra-ataque do Palmeiras? Nada mais é do que bola no pé dos jogadores que têm condição de decidir. Então, quando eu falo das individualidades, ok. Então, é isso que eu acho. Ótimo resultado. Se classificou, não me interessa se é segundo. Tá tudo bem. Era obrigação se classificar. Obrigação. A segunda maior folha salarial. E não vem o Abel vir com essas bostas dele. Ai, o Palmeiras joga muito. Todos os times jogam. Ai, o Palmeiras está cansado. Todos os times. Ai, tem lesões. Todos os times. Muita ladainha, muita mentira, muita... Querem enganar a torcida. Ok. Eu queria fazer agora, entrar numa coisa, antes de falar dos jogadores, o problema é que nem vai dar tempo, isso eu vou falar amanhã. O Abel deu a coletiva deles, Abel, palavra de honra, ontem, na tua entrevista coletiva, eu senti uma coisa legal, você me ensinou uma coisa da vida, nada a ver do futebol. Depois de anos que eu falei que eu sempre aprendi com você. Só que ao mesmo tempo você consegue foder tudo. Você faz uma coisa e depois joga a pá de merda em cima. Então vamos lá. Os times do mundo me querem, alguma coisa assim, vieram atrás. Abel, vamos ser claros. E eu sou palmeirense, eu isso. Abel, você tem um contrato milionário que você não vai ganhar em nenhum clube. Vou te falar mais, Abel. Você é técnico de penúltima, última prateleira da Europa. Ah, mas se eu for para Portugal, eu vou para o Benfica, eu vou para o Sporting, eu vou para o Porto. Pode ser. Pode ser. É o máximo que você vai pegar. Mas, Ronaldo, esses times não é prateleira, o penúltimo, última. Em Portugal. O Benfica é um time mediano na Europa. Para baixo. O Porto é um time mediano. O Sporting é um time mediano. Ou eu estou mentindo? Não é nem medíocre, é abaixo. Ou eu estou errado? Estou falando besteira? Então, quando você fala essas bostas, que me procura, modo de falar times do mundo. Sim, pode ser. O PAOK, agora dizem que o Leverkusen, da Alemanha. Abel, eu só acredito vendo quando um Bayern, Leverkusen, Bayern de Munique, esquece. Eu estou te falando até hoje. Se amanhã você muda, vira a chavinha, outra mentalidade, jogar para frente, blá, não é o DNA desses times. O teu DNA retranca. O teu DNA é futebol horrível. Ah, mas às vezes tem resultado. Já deu resultado. Ah, mas nós somos campeões paulistas. Você tá de sacanagem. Você não tem vergonha de falar isso? Então, Abel, só um toque para você. Por favor. Cuidado com o que você fala, Abel. Abel, você se queima por cada bobeira. E outra coisa, as tuas entrevistas hoje para mim, sabe o que eu sinto? Eu sinto que você está desesperado. Você está desesperado. Esses resultados que aconteceram contra o Flamengo, contra agora o Júnior Barranquilla, deram um pouco de oxigênio. Agora, eu particularmente, eu não posso falar por ninguém. Eu particularmente, eu acho que você... Vou falar diferente. Eu torço pelo Palmeiras, eu não confio no Palmeiras pelo futebol que você faz o Palmeiras jogar há 3 anos e meio. Por coincidência, foi quando a patética, a pífia presidente, que a caneteira, entrou. Isso aconteceu com o Palmeiras e você junto. Hashtag volta nobre, fora, some, vaza. Leila Pereira, Anderson Barros e o maridinho da Leila Pereira, junto com todo aquele conselho que é um lixo, é uma latrina, é um esgoto, é um mar de lama. Já.
Então, Abel, eu sinto que você está desesperado. Quando você começa a falar essas coisas na coletiva, na minha opinião, eu não estudei para psicologia, mas isso mostra que você está desesperado. Pegou você tudo isso. Óbvio. Eu não vou falar, pô, Abel, você não trabalha, você é vagabundo, nunca vou falar isso. Eu não estou lá dentro. Agora, que o teu trabalho é patético, de 3 anos e meio para cá, para mim é patético e pífio. Vão ter os que vão falar, eu não vou discutir essa torcidinha lixo do Palmeiras, que é uma parte. Argumentos, esquece, eles não sabem o que é a palavra argumentos. Rasos, pobres, pequenos, argumentos que... Sabe os argumentos deles? Segue o líder. Olha aí, 4-1 no Barranquilla, 3-0 no Flamengo. E a gente viu como foi o jogo contra o Flamengo. Porque até então não era o jogo que a gente estava esperando. Nenhum de vocês esperava isso. Um jogo de novo patético. Um jogo nojento. Como na final da Libertadores. Ah, mas foi roubado. Esquece. Tudo isso é verdade. Um time que não dá um chute a gol numa final de Libertadores, não tinha que estar na final da Libertadores. É um descaso, é um descambo isso para mim. É uma falta de respeito com o seu torcedor. É isso, rapaziada. Eu espero, sinceramente, que agora vai ter um jogo muito importante contra o Lanterna do campeonato, que ganhou 2 jogos. Ah, mas nós estamos esfacelados. Vocês estão de sacanagem. O Sub-17 do Palmeiras tem que ganhar desse time. Eu não estou menosprezando a Chape. Mas a Chape é o último com 2 vitórias. Então não vem com esse papinho. Abel Ferreira, eu não sei como. Eu concordo com você. Não tinha que ter levado ninguém a CBF, mas isso que foi, também não foi a Conmebol, foi a FIFA, por determinados motivos, a final da Champions. Bom, ok. Só que isso agora, você já está arrumando desculpa para se empatar com o Chapecoense e ou perder? Cria vergonha na cara, Abel Ferreira. Cria vergonha na sua cara. Você está sentado em cima do contrato milionário que hoje, eu vou te falar uma coisa, de 3 anos e meio para cá, você não daria, se você não tivesse o lastro que você tem, você não duraria 3 meses no Palmeiras. Ou eu estou errado? Alguém discorda. Se ele não tivesse os títulos, por favor, chegasse de 3 anos e meio e fizesse o trabalho que está fazendo, você não daria 3 meses, 4 meses, Abel Ferreira. Eu espero, sinceramente, que você vai mudar tua mentalidade de jogo, tua visão de como enxergar o futebol. Eu não acredito. Torço pro Palmeiras, eu torço por você. Eu não torço contra você. Mas eu não vejo de onde você vai tirar isso. Por quê? Eu não acredito. Eu não acredito que você tenha capacidade para isso. O que é? Não para ser campeão paulista, ou uma Copa do Brasil, ou um brasileiro aos trancos e barrancos. Não, Abel Ferreira. Não estou falando isso. Você não tem capacidade de montar um time, de fazer esse time. Eu nem vou falar jogar um futebol galáctico, nem isso. Mas o mínimo com respeito ao torcedor que gosta de futebol, não gosta do lixo que você põe em campo. Não só os jogadores, por favor. Porque eu acho que tem muito jogador bom, eu já falei isso. E justamente por ter muito jogador bom, que esse time deveria jogar muito mais. Rapaziada, não sei se vocês concordam, gostaria da opinião de vocês, dos comentários. Bora fazer barba, bigode, cabelo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, não custa um centavo. Cadê você? Cadê você? Onde que você tá? Onde que você tá? Eu agradeço.